Iniciando a conversa de geração, participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira e do cientista político Malco Camargo. Nossa comentarista Rita Mundim de Economia está de férias nesse período. Olha, você, ouvinte da TIAI, também pode participar, opinando pelo WhatsApp do jornalismo. 99996-7074. 99996-7074. Você manda a sua opinião em mensagem de texto. Não se esqueça de colocar o seu nome, o bairro, a cidade de onde você está falando. Você pode comentar também pelo YouTube, no canal da Itatiaia no YouTube. Vai lá, faça sua inscrição, ative as notificações e interaja conosco também na Conversa de Geração, acompanhando a nossa programação jornalística e esportiva. Bom, 8 de setembro será de reações no mundo político. Presidentes do Senado, da Câmara e do Supremo devem fazer pronunciamentos sobre os discursos de ontem do presidente da República, Jair Bolsonaro, principalmente contra o Supremo Tribunal Federal. Malco Camargo, bom dia para você. Bom dia, Eustáquio, bom dia, Eduardo, bom dia, Júnior, bom dia, ouvintes da TIAI. Sem dúvidas, um 7 de setembro histórico e que leva o desenrolar para o dia 8, 9, 10, 11 de setembro. Teremos uma semana quente, né? Acho que a primeira coisa vai destacar as pessoas, né? Tinha muita gente na rua e as pessoas estavam, de fato, tentando defender, acreditando no que era melhor para o país. E depois, destacar o comportamento do presidente, que, ao contrário do clima de paz na maioria das pessoas, partiu para o ataque, partiu para desqualificar os seus adversários. Agora, meus amigos, eu quero fazer uma analogia aqui nesse programa. Eu quero comparar as pessoas na rua com o time de futebol. Se o time do América convocar a torcida para encher o Independência, isso vai acontecer. E a torcida do América fará pressão sobre o time adversário. Acontece que, ao final do jogo, a torcida do América continuará sendo menor do que a do Atlético e do Cruzeiro, como nós todos sabemos. Ontem, o que aconteceu foi isso. Bolsonaro convocou a sua torcida, para fazer pressão em relação ao adversário, e eles foram, mas Bolsonaro sabe, e o Brasil sabe também, que eles são a minoria. As pesquisas de opinião não mentem e estão corretas ao dizer que a rejeição ao presidente tem crescido e a sua intenção de voto tem caído com o passar do tempo. Frente a isso, tem que ficar o que será o Brasil de amanhã, o que será o Brasil a partir de hoje, com esses ataques, com esse enfrentamento das instituições. Eu vejo que o Brasil tem dois caminhos. Ou o Brasil parte para o impeachment e silencia de vez o presidente, ou o Brasil fecha os ouvidos para os impropérios que o presidente tem dito e o deixa falando sozinho até dezembro de 2022. O que não dá é para continuar com esse clima acirrado, porque política não se faz sozinho, política não se ganha um jogo, política é a arte da negociação, política é o encontro, política é respeito e política é a vontade da maioria e também a proteção da minoria. Para você, Eduardo Costa, que caminho o Brasil vai trilhar a partir deste 8 de setembro? Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Parece de propósito, porque normalmente aqui no Conversa, a minha postura, pelo menos, é de sempre falar o que eu acho, sem me referir ao que acham os meus parceiros. Mas parece coincidência que ontem o Malco pediu licença para discordar e hoje eu peço licença para discordar do Malco, destacando antes que ele entende muito mais de ciência política do que eu, portanto eu o respeito, mas eu gostaria de dizer que hoje poderia entrar para a história como o dia do juízo, porque nós esticamos demais a corda e é hora de segurar essa corda. Não é necessário deixar que ela relaxe. Quando você está fazendo exercício físico, que o fisioterapeuta pede assim, estica e mantém. Relaxar não é o caso, mas é preciso não esticar mais. Por isso que eu acho que, de novo, entrou em campo a prudência mineira, o Rodrigo Pacheco ficou caladinho ontem, ele que é o presidente do Senado, a bola está com ele, porque a briga é entre os dois poderes, e ele vai ter que fazer um pronunciamento de baixar a bola para poder a gente tentar tocar o jogo até o final, porque o jogo está muito perto de parar no meio do caminho. E aí onde que eu discordo do nosso Malco Camargo é na questão do impeachment. Eu não acredito, eu não costumo ver, acho que eu nunca vi, impeachment de presidente que não seja muito fraco, que não tenha apoio popular. E o Bolsonaro tem. E isso ficou, mais uma vez, inquestionável depois de ontem.
Eu posso não concordar com o que pensam aqueles milhões de pessoas Brasil afora que foram para a rua. Eu posso não concordar sequer com os que lotaram a Praça da Liberdade, mas que eles são. E que merecem respeito, merecem. E, sobretudo, porque quem está falando impeachment, Eustáquio, é o PSDB de Aécio Neves, é o PDT de Carlos Lupe, aquele que, não importa qual governo, que é uma boca nesse, eu acho que é o primeiro que não pegou. E o PMDB, aí o PMDB falar impeachment, dói. Então, as manifestações de ontem esgarçaram as relações e, no mínimo, serviram de luz amarela em definitivo para o Supremo Tribunal Federal. Você vê que nos últimos dias os falastrões do STF ficaram mais calados, estão mais comedidos, porque sabe também que a paciência do povo brasileiro está acabando. Eu não estou defendendo ameaçar a vida de ministro do STF e nem destituir, muito menos concordar com o presidente que diz que não vai cumprir mais agora as ordens do ministro Alexandre. Ora, aí, senhor presidente, o senhor me deixa inseguro, porque alguém pode invadir a minha casa nesta manhã dizendo que não vai respeitar mais a lei que o senhor determina. Aí não. Então, fossem outras as pautas do protesto bolsonarista, e eu estaria junto para combater violência, fome, essas questões todas. Não dá para dizer, depois de ontem, que vão fazer o impeachment e fim de papo. Não, aí apaga fogo com gasolina. E não dá para desconsiderar a insatisfação geral do país com a justiça brasileira e sobre sua cor mais alta. Não dá para concordar com o presidente de incitar a multidão a descumprir a lei. Aí não. É isso. Resumindo o dia de ontem, assim sim, assim não, Eustáquio. Meu amigo Eduardo, tem que ter juízo para não chegar no juízo final, né? Essa é a frase. Estamos muito próximos do juízo final, é isso mesmo. Ô, Júnior, aqui pelo WhatsApp, o José Francisco, pelo YouTube, o José Francisco Oliveira diz o seguinte, que a quantidade de pessoas nas manifestações pró-Bolsonaro mostra que ele tem, sim, maioria no país. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Eustáquio. Eu quero entrar na minha análise, mas antes eu preciso falar como ouvinte. Mostra para mim, na minha opinião, esse tanto de gente na rua, e é muita gente, viu? Não é pouca gente, não é muita gente, que o Bolsonaro consegue engajar pessoas. Isso não quer dizer que é a maioria do país. Agora, eu queria apontar 3 pontos assim na minha análise, Eustáquio, tentar organizar meu pensamento para ver se eu consigo me expressar bem. Porque o assunto é muito complexo. Eu quero falar de povo na rua, de eleições de 2022 e de reações do mundo político. A terceira mais importante, que são as reações que devem acontecer hoje. Primeiro, povo na rua. Tudo certo, povo na rua é bonito demais. Lógico que, quando um lado pede ditadura do proletariado ali na Afonso Arinos e o outro pede para uma ditadura com o Bolsonaro, como eu vi faixas, aí você leva um susto, né? Mas, de certo modo, a manifestação dos dois lados, lógico que é do Bolsonaro muito maior, me mostra um sentimento legal. Eu tenho um sentimento legal quando eu vejo o povo na rua, não tenho problema nenhum com isso. Eleições de 2022, que é o segundo tópico da minha análise aqui. A grande pergunta é, Bolsonaro saiu maior ou menor desse 7 de setembro? Para 30%, mais ou menos, de apoiadores que apoiam mesmo, independentemente de qualquer coisa, Bolsonaro saiu muito maior. Para os outros 30% que são contrários e apoiam o ex-presidente Lula, Bolsonaro saiu menor. Nada mudou, né? A polarização continuou do mesmo jeito. Mas para a maioria, 40%, nessa conta que todas as pesquisas mostram, né? 30 para um lado, 30 para o outro, 40% que está ali ainda esperando uma terceira via, e na qual eu me incluo, nunca escondi isso de ninguém, né? Esses 40% saem com a certeza de que a saída para o Brasil realmente não está nem num lado, nem no outro, pelo menos na minha opinião, né? Esse tom belicoso não vai levar o Brasil a nada, é só você acompanhar o que está acontecendo no mercado e na economia nos últimos dias, nas últimas semanas e no último mês. Agora, o mais importante, na minha opinião, as reações do mundo político. Até aqui, as reações às falas do presidente Bolsonaro, que normalmente são muito duras e alguns chamam até de golpistas, né? Por exemplo, falar que não vai atender uma ordem judicial, a gente pode não até concordar com a ordem judicial, mas a gente cumpre ela, né? Essas reações hoje que
que vão dar o tom do que vai ser daqui para frente. A reação do Rodrigo Pacheco, como presidente do Congresso, a reação do Judiciário, que está marcada ali por volta de 2h. Vamos ver em que tom essas duas manifestações vão chegar para a gente. E uma terceira manifestação de um que está muito calado, que é o Arthur Lira, que até agora não falou nada. E aí a bola vai na mão dele, né? Porque se pode ter um impeachment ou não, é com o Arthur Lira. Ou seja, Eustáquio, tudo certo em relação ao povo na rua. Bolsonaro, sim, subiu o tom quando a gente pensa em eleições de 2022, e é uma campanha eleitoral, nada mais é do que uma campanha eleitoral, o que aconteceu ontem, principalmente em São Paulo e em Brasília, e agora esperar a reação do mundo político. E é essa reação que vai completar essa análise, e aí sim que a gente vai descobrir como é que vai ser esse 9 de setembro, né? Porque hoje ainda está muito parado. Aqui pelo... Oi, Eduardo. Depois que você lê aí o recado, eu vou completar o negócio aqui. Sim, é só a opinião aqui pelo YouTube também do Arley Magno. Ele diz o seguinte, que exemplo de terceira via é Minas Gerais, que em 2018 tinha Anastasia de um lado, Fernando Pimentel de outro, e os mineiros elegeram Romeu Zema. Oi, Eduardo. Boa lembrança essa, boa lembrança. E eu acho que não há arrependimento. Tanto é que o salário do servidor está saindo hoje, em dia, o mês de agosto. Aqui, faltou cumprimentar, Eustáquio. Faltou dar parabéns às milhares de pessoas que estavam na Praça Afonso Arinos, depois foram para a Praça da Estação, no Grito dos Excluídos, e se comportaram como bons manifestantes, como patriotas, sem quebrar a cidade. Parabéns às dezenas de milhares de pessoas que estavam na Praça da Liberdade. Eu não vou dizer centenas, porque a PM não contou, mas parabéns pelo comportamento das pessoas que estavam na Praça da Liberdade. E por falar em PM, parabéns para ela, que além de não interferir, porque não precisou, não apareceu, não complicou e não contou. Era uma tristeza aquele negócio da PM falar que tinha tantas mil pessoas, e um lado falar que era mais e outro falar que era menos. Agora ela não conta mais e fala assim, quem quiser que conte isso aí, tá certo, Eustáquio. Já basta o tanto de coisa que sobra no colo da PM, né, Eduardo? Olha, o movimento, vou emendar com você já, Eduardo, o movimento da refinaria Gabriel Passa em Betim é normal desde a meia-noite, e a greve dos transportadores, dos tanqueiros, não passa de 24 horas. Parabéns para eles, que estão corretíssimos na sua reivindicação, que merecem o nosso respeito por terem parado ontem e que tem juízo de estar trabalhando hoje. Mas estão deixando um alerta. Ou o Zema dá uma força no ICMS que prometeu, convence lá o Confas, arruma um jeito, diminui, né, junta com o Bolsonaro, com o prefeito de Betim, ou dá um jeito no preço do óleo, eles não vão aguentar. Nossos respeitos aos tanqueiros e a todos os motoristas de caminhão, a todos os caminhoneiros do Brasil que lutam muito, ganham pouco e sofrem mais na estrada, seus caras. Pois é, Mauro Camargo, os tanqueiros disseram que estavam com a tese de redução de impostos sobre os combustíveis. Mas quando se fala em redução de tributo, o prefeito, o governador e o presidente da República arrepiam, né? Não querem menos dinheiro nos seus caixas. Sem dúvida, o Pacto Federativo penaliza estados e municípios que têm um quinhão menor do orçamento, ou seja, dependem do repasse e dependem de alguns impostos que eles têm autonomia, entre eles o ICMS. Eu não tenho nenhuma expectativa que o Zema vá mexer no ICMS, porque ele não alterou a alíquota do imposto, ou seja, o imposto é proporcional ao valor do combustível vendido nas bombas, ainda com alguma desatualização, diga-se de passagem, ele não é exatamente o preço que está nas bombas naquela semana, o que me dá, então, sinais claros que o combustível, independente da pressão dos tanqueiros, o ICMS continuará pesando no preço dos combustíveis e, por consequência, em toda a cadeia inflacionária que os combustíveis geram, pois todo o transporte dos alimentos, da indústria, é feito aqui no país, através dos nossos caminhões. Tem esperança, Júnior Moreira, que em algum momento o preço dos combustíveis possa reduzir e agradar a todos? Quem dera, né? Quem dera. Com o dólar nessa altura aí é muito difícil, né? Eu já sempre falo isso, né? O problema é o ICMS, ele eleva uma parte muito grande, mas o problema nosso é a política cambial, né? E também política de preço da Petrobras. Sobre a manifestação, eu falava desde ontem no café
que eu não acreditava numa paralisação por tempo indeterminado, que era uma paralisação de 24 horas, e isso eles aproveitaram, principalmente o pessoal do Sinditank, o Irani Gomes, né, soltou um vídeo nas redes sociais, aproveitou que a maioria dos tanqueiros iam parar mesmo dia 7 de setembro, né, geralmente acontece assim, em véspera de feriado, ou seja, os tanqueiros trabalham mais dias anteriores para folgar um dia ali, aproveitar o feriado, e essa manifestação não iria durar muito. Eu até tinha medo dessa análise, porque a gente nunca sabe o que está rolando nos grupos internos, né? E os grupos de caminhoneiro abrangem muitas pessoas. Pô, não acredito que essa manifestação vai continuar como não continuou. É lógico que a gente não pode cravar que essa manifestação não vai voltar amanhã ou depois, porque realmente a situação deles é muito complicada, mas a manifestação de ontem não passou de oportunista, no sentido de que o sindicato aproveitou que era um dia mesmo de paralisação para dizer que era uma greve por tempo determinado. E vamos ver se cola. E pelo jeito não colou. Os tanqueiros trabalham desde a meia-noite normalmente, graças a Deus, apesar de estar caro, não vai faltar no posto combustível, né? Júnior, olha só, há 2 meses da Black Friday, a Itatiaia começa a monitorar preços dos produtos para saber se na época lá da Black Friday, em novembro, não vai ser Black Fraud. Pois a gente vai confirmar, né, Eustáquio, em novembro se vai ser a Black Friday ou a Black Fraud. Eustáquio, eu acho isso muito importante, ainda mais quando a gente tem uma pessoa séria como o Feliciano Abreu à frente dessas pesquisas de avaliação de preço, que é uma pessoa que tem mais de 20 anos de experiência nessa história aí, para a gente entender como que o comércio varejista vai se comportar com o consumidor, né? A gente viu muita coisa acontecendo nesse sentido, né? Aumenta o preço um pouco antes e logo depois diminui para dizer que é uma promoção. Agora a gente pegou a turma de calça curta, né? Começamos bem antes a analisar esses preços e agora vamos ver como é que vai ficar lá na frente em novembro. Vai ficar meio difícil a turma falar mentira na etiquetinha do preço lá. O Eduardo, a Itatiaia está de olho, viu? Eu vou para a rádio daqui a pouco. A primeira coisa que eu vou fazer é cumprimentar, se descobrir quem teve essa ideia e dizer parabéns. Devia ganhar uma estrelinha. Eu lembro que essa pessoa está na minha frente, Eduardo. Você chama Júnior Moreira. Eu lembro, no dia da reunião de pauta, ele que sugeriu isso. A ideia é sua, Júnior? Foi ideia minha, Eduardo. Vou comprar um litro de uísque para você. Por favor. Aqui, essa pode ser chamada pesquisa do bode. Você coloca o bode na sala e depois tira e fica bem com a massa. Ou então aquela famosa criar dificuldade para vender facilidade. É claro, gente, que a Black Friday é honesta, que a maioria dos empresários é honesta. É claro, a gente brinca assim, mas claro que a maioria esmagadora é honesta e sai um precinho mais em conta mesmo. Mas também a gente sabe, né? A air fryer, sei lá, a tostadeira, o liquidificador custa 100, você joga para 300 na Black Friday, você volta para 120 por... Ô, Staco! Sim, Eduardo! Parabéns pro Júlio que criou a pesquisa do bode. E aí, Malca Marques, você é adepto a Black Friday? Você faz compras nessa época, não? Olha, Eustáquio, há muito tempo eu tenho comprado pouco, cada vez menos com o valor que as coisas estão, né? Cada vez mais os dias acabam, o salário acaba e ainda tem dia no final do mês, o que impede de fazer compras. Agora, o trabalho que a Itatiaia faz é fundamental para trazer transparência, né? Assim como a gente pede transparência na política, é importante também ter transparência na economia. E o que a Itatiaia está fazendo, então, é constrangendo eventuais deslizes ou desvios de conduta de alguns empresários que podem querer fraudar a Black Friday, transformando numa Black Fraud, como você disse na chamada dessa matéria. Parabéns a Itatiaia e, como vocês bem disse, estamos de olho. Ô, Júnior, prefeitos de cidades de Minas e do Espírito Santo defendem acordo de reparação pela tragédia de Mariana, vai completar 6 anos agora em novembro, nos moldes da de Brumadinho. Pois é, Eustáquio, o acordo de Brumadinho foi muito bem feito, né? Isso a gente precisa parabenizar o governo do estado. Se não me falha a memória, o Eduardo pode até me ajudar. Acho que o Otto Levi foi fundamental nessa questão envolvendo. Eu lembro dele conversando muito sobre o assunto. Ele costurou. Não foi? Pois é. Ele que costurou, sim. E lógico, né? O governador Romeu Zema, que quem colocou o Otto Levi ali. Então, assim, esse tipo de acordo que aconteceu em Brumadinho foi espetacular e tomara que a gente consiga fazer esse acordo de Mariana, porque não dá para esperar mais, né? Acho que é possível, Eduardo, 6 anos depois? Não, esse é o caminho, gente, do bom senso. Só quem não gosta que é a oposição. Fechado o acordo de Mariana, eu vou criar o acordo da Pedro I, para ver se a prefeitura consegue reaver aquele dinheiro do viaduto que caiu, que estava com concreto vencido, ferragem de menos, retiraram
escoramento antes da hora e até hoje nada, está. E tem mais tempo, são 7 anos já, foi 2014 a queda do viaduto. E eu quero saber se as famílias dos 2 mortos, né, da motorista do micro-ônibus e daquele ocupante do carro de passeio, se estão recebendo algum tipo de indenização em Malco Camacho. Sem dúvida. Agora, o Acordo de Brumadinho, ele é um grande exemplo do que deve ser a política, né? A união entre entes políticos buscando fazer o bem comum. A união entre a Defensoria Pública, entre o Ministério Público, o TJ, a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado produziu esse resultado que começa a reparar os danos causados pela Vale. Eu acho que esse deveria ser também a mesma intenção para o outro acidente ou outro desastre, né? Que eu chamo de crime. O outro crime, concordo, Júnior? O outro crime que deve ser reparado e pelas mãos da justiça nós sabemos o resultado. Às vezes demora muito tempo, às vezes vira precatório e quando vira precatório, às vezes nem nunca é pago. Então, é fundamental que isso seja colocado em panos limpos o quanto antes. Você quer saber do exemplo de Black Friday? Sim. A patroa, a chefa lá de casa, tem 1 ano e meio sem tomar sol com medo do corona. Aí tomou a segunda dose, bateu 15 dias, só gosta do Rio de Janeiro, vamos para o Rio. Falei, vamos feitar o feriado. Falei, não, feriado, deixa o Júnior descansar pelo menos um dia. Na semana seguinte, quando o Júnior fica no meu lugar, eu vou para o feriado do Rio. Resultado, passagem mais barata, hotel bom com preço de hotel razoável. E menos chance de encontrar com o Delta. O segredo é esse. Semana que vem, se eu não estiver aqui, eu estou na Black Friday carioca, viu? Correndo do sol, não é meu forte, não. Final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta quarta-feira. Ótimo dia a todos!